Paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou colocar aqui um áudio para vocês ouvirem do ancião da cidade de Araçariguama, em São Paulo. Esse ancião, ele está dentro de um grupo de irmãos de ministério, provavelmente ali só cooperador de jovens e demais anciões, diáconos. E ele, de vez em quando, se pronuncia ali e sai ali algumas coisas interessantes para a gente avaliar. Algumas verdades que eles escondem nos púlpitos, mas que aparecem nas conversas particulares dele. Você sabe que ali no púlpito é pura fachada, né? Eles maquiam todas as informações e tentam passar que vai tudo muito bem, mas na verdade está indo tudo muito ruim. Eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem e aí a gente vai analisar a fala desse ancião. Esse primeiro áudio são dois trechos de áudio. O primeiro áudio ele fala sobre o batismo que está esvaziando. Essa informação ele recebeu numa reunião regional aonde foi o Salvador Bueno para atender essa reunião regional. É aquela reunião que de quando em quando tem nas regiões e vem todos os anciões da determinada região para ouvir o que o ancião enviado do Braz tem para passar para eles, né? E Salvador Bueno foi quem passou essa informação preocupante que os batismos estão esvaziando. E a gente vai ouvir. O segundo áudio, ele está colocando medo nos cooperadores. Ele está colocando medo, dando uma indireta. Ele diz que tem um testemunho para contar, mas o testemunho é bem duvidoso, né? Mas a gente vai ouvir e depois nós vamos comentar. Vamos ouvir primeiro esse áudio aqui. Ele falando e explicando que os batismos estão esvaziando. Ouça aqui. Paz de Deus a todos os irmãos do ministério. Irmãos, nós tivemos uma reunião ontem no 18. Nosso Salvador atendeu e um assunto que foi abordado lá junto com o irmão Edson. Nós temos visto que tem caído muito a parte de reunião de evangelização, reunião familiar. E os batismos, irmãos, está batizando pouca gente ultimamente. E aí foi abordado que os irmãos cooperador de jovem, tem que fazer reunião de evangelização. E essas reuniões de evangelização não é por irmão porteiro para atender, nem irmão músico, nem carregador de orquestra, é os irmãos cooperador de jovem. É uma preocupação mais só com os cultos regulares. E precisa ser que os irmãos façam mais reunião de evangelização nos bairros. Está acabando bastante reunião de evangelização. Então eu queria pedir aos irmãos, tanto os cooperadores oficiais como de jovem, para fazer reunião. E outra também, estou recebendo muita reclamação sobre cooperadores de jovem que não está visitando a casa dos jovens. Operador de jovens, sempre que perceber que os jovens estão faltando, procura fazer uma visita na casa. Há muitos assuntos pontuais de cooperador de jovens. Nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira fala dele, ele deixa claro, vocês ouviram aí, é ancião quem está falando. Ele está repassando por esse áudio aquilo que ele ouviu na reunião ministerial. E aqui ele está falando, está caindo a reunião de evangelização, está caindo a reunião familiar. E por que eles estão preocupados com isso? Na sequência da fala dele, ele mesmo explica, ele mesmo responde por que eles estão preocupados com reunião familiar e reunião de evangelização. A preocupação deles é o número de batizados estão caindo na CCB. Caiu bastante. É óbvio que isso aí é resultado do fenômeno da internet e de Deus que está abrindo os olhos do povo. As pessoas estão entendendo que a única verdade absoluta é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E combater a Bíblia como a CCB ultimamente está fazendo não vai dar resultado bom. Aliás, nesses últimos anos, 2 anos, 3 anos, a CCB disparou em atacar a própria Escritura, diminuindo ela como fonte de autoridade, diminuindo ela como palavra de Deus inerrante. Ela está atacando a própria Escritura e o resultado disso vai ser o povo despertando e obviamente que não dá para permanecer em uma igreja onde a Bíblia não tem
a sua autoridade suprema. Ela não tem, né? Então vai se tornar aí uma espécie de uma igreja católica, onde tem ali a força papal, né? A força papal como autoridade suprema. E ele diz na sequência, né, em relação ao batismo, que está batizando ultimamente muita pouca gente. Ele fala exatamente isso. Muita pouca gente, né? Para quem lembra dos batismos do Braz antigamente, às terças-feiras dava o quê? 300 pessoas por aí. Hoje está dando cento e pouca, ou menos de 100, cento e pouquinha, às vezes menos de 100. Tinha um batismo, se não me engano, era de domingo, que dava 400 batizados. Hoje estão dando poucas pessoas, né? Estão dando poucas pessoas, tá? Então tá nítido aí que há uma queda muito grande. Aí o CCB entra aqui e fala que o CCB está crescendo. Isso é puro engodo, isso é puro mentira. Vocês falam isso da boca para fora para defender a CCB, mas entenda uma coisa: o que você está dizendo é pura frase de retórica. Ela não tem força contra fatos e contra a realidade, ok? Está caindo sim. Fora o número pequeno que está acontecendo de batizados, ele não falou aí, e a gente acredita que seja muito grande, o número dos que estão saindo. Ou seja, a balança deve estar muito invertida, entrando muito pouco, saindo muita gente. Ou seja, pode pôr aí em 2, 3 anos aí, a CCB é capaz de deve perder mais ou menos 1 milhão de pessoas, ou até mais do que isso. Ok? E aí ele joga a responsabilidade, ele cobra nas costas dos cooperadores de jovens, né, que tem que visitar. Eles têm que visitar, têm que fazer mais reuniões familiares e de evangelização nos bairros. A evangelização da congregação cristã no Brasil, você sabe, eles não falam de Jesus, não falam de conversão e de arrependimento. A evangelização é para levar a CCB como uma igreja alternativa melhor do que as outras, né? Uma igreja onde eles tentam, né, usando o marketing de que ela é uma igreja melhor e mais perfeita, e portanto você precisa vir para a CCB, porque por essa perfeição toda dela, ela é a graça. Então você tem que vir para ela. Um verdadeiro absurdo. Além de não evangelizar, eles ainda omitem o evangelho de Jesus, né? Eles escondem a suficiência de cruz de Jesus para a nossa salvação. E agora vamos ouvir aqui o segundo áudio, aonde ele está falando ao cooperador. Observa que ele vai contar um testemunho. A minha percepção nesse áudio é o seguinte: esse testemunho não deve ser verdadeiro. E ele está inventando esse testemunho para persuadir os cooperadores que estão lá. Ele fala, bom, vamos ouvir, depois a gente comenta. Segue aí, vamos ver. Até um dia, irmãos, nós tivemos um caso aqui em Araçariguama, de um cooperador que ele falou que não concordava com muitas coisas que os irmãos anciãos ensinavam na reunião. Ele não gostava de reunião, que ele não concordava. Eu falei, não concordo com o que os irmãos falam. E eu falei para ele, é simples, o irmão não concorda, o irmão entrega o seu ministério, não precisa mais o irmão em reunião, porque se o irmão não está concordado na comunhão do ministério, dos ensinamentos, da reunião, não está na comunhão com os irmãos anciãos, não aceita. Eu acho que um irmão que não aceita ensinamento, não concorda com a reunião, ele não tem obrigação nenhuma de estar no meio nosso do ministério. Eu acho que aqui é para estar aqueles que estão na comunhão, aqueles que aceitam os ensinamentos da reunião. Eu acho que é assim, irmão. Quando a gente não aceita uma coisa, a gente não é obrigado a estar no meio. Agora, eu acredito que todos esses irmãos, nós que estamos aqui, estamos, porque nós estamos na comunhão. Comunhão das reuniões, dos ensinamentos, no respeito ao ministério, aos anciãos mais antigos, né, ao ministério de ancião. Eu acho que se nós estamos na comunhão, vamos continuar. Mas se tiver algum irmão que não aceita conselho de reunião, não quer participar de reunião, tem que ver que não está apto para estar atendendo a obra de Deus. Mas eu acredito que todos estão, irmão. Por isso que a gente está dando esse conselho. Deus abençoe a todos. Bom, vamos começar pelo final aqui. Mas eu acredito que todos estão, irmão. Por isso que nós estamos dando um conselho. Eu nunca vi você dar um conselho para um ambiente que não precisa.
que não precisa do conselho. Bom, essa fala ele disse que teve um irmão na região dele, teve um irmão cooperador que falou para ele que não concordava com os ensinamentos dos anciões, por isso que ele não ia nas reuniões, ele não gostava de ir. É estranho um cooperador falar isso para um ancião na CB, visto, né, o comportamento dos anciões que são autoritários. O camarada não precisa nem falar nada sequer. Só dele não aparecer na reunião, 2, ele já vai ser desligado. Na congregação eles são obrigados a aparecer nas reuniões ministeriais. Tá? Então ele está dizendo que alguém falou com ele. Eu acho que isso é uma falácia. Ele está usando esse falso testemunho, que ao meu ver é um falso testemunho, né, para poder pressionar os cooperadores que estão ouvindo ele ali. É o modo, ele cria um espantalho, bate no espantalho e depois diz: vocês não vão fazer a mesma coisa, né? Eu acho que todo mundo aqui tá na mesma comunhão que nós, né? Então, eu não sei se você já viu aquele videozinho que tem no YouTube por aí, um camarada, ele tá adestrando um cachorrinho e ele pega um bonequinho, ele faz o bonequinho na mão dele mastigar uma coisa que não podia, ele bate no bonequinho, aí ele dá o objeto pro cachorro, o cachorro não quer morder. É quase a mesma coisa. Esse ancião cria esse testemunho, bate nesse testemunho, né, dizendo: você está desligado, você não está em comunhão, você sai. Aí ele olha para os outros e fala: vocês estão na comunhão, né? Entendeu, gente? É a forma de pressionar as pessoas, os cooperadores lá. Provavelmente ele deve estar ouvindo rumores, né? Ele só sabe as coisas assim, ouve no que ouviu dizer que alguém disse. Aí ele inventa esse testemunho como uma forma de dizer: nós vamos te desligar. Se tiver alguém aqui que não está na comunhão, a gente vai te desligar do ministério da CCB. Aqui você tem que estar na comunhão dos ensinamentos do ministério, né? Ou seja, você tem que estar ali submisso, de cabeça baixa, não pode questionar nem discordar dos santos anciões, né? Então ele cria esse testemunho fantasioso, né? Ele cria esse testemunho fantasioso para poder persuadir e pôr medo no cooperador que está ali, porque ele conta o testemunho, daqui a pouco ele fala, né? Se tem alguém aqui que não está na comunhão, olha só, se tem alguém aqui, né? Então ele já levantou uma suspeita. Se tem alguém aqui, eu acho que não deveria estar no ministério, né? Porque senão, se você não está na comunhão, né? Aí depois ele volta a falar, né? Não, mas é que, né? Aqui eu acredito que está todo mundo na comunhão, né? Ninguém vai estar, porque é por isso que estamos passando esse conselho. Por quê? É porque está todo mundo na comunhão. É a congregação Cristã no Brasil e os anciãos autoritários da CCB, né? Criando sempre um jeitinho para pôr medo, pressionar, né? O ministério, ok? Fica aqui esse vídeo de reflexão para você, meu querido irmão da CCB. Você tá vendo aí? Você acha mesmo que nessa igreja tem Deus colocando esse pavor e esse medo? Você tá vendo também que o batismo está em queda livre, está caindo? Por que você acha? É Deus que está fazendo isso. Deus se cansou da congregação cristã no Brasil. E eu acredito que é o próprio Deus que está tirando o povo daí e levando para igrejas mais sérias, igrejas que têm compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus é a única que nós não questionamos, é a única que nós ouvimos, cremos e aceitamos. Os homens que estão na tribuna, meu querido, são pecadores igual a você. Cuidado, eles podem estar sendo usados pelo diabo e você acreditando que estão sendo usados por Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.